Senhor, professores, sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 2, que tem por título O Problema dos Falsos Mestres. É isso aí. E esta semana nós temos uma novidade para vocês. Nós estamos contando com um novo projeto que chama-se Professor Parceiro. É isso mesmo. Cada semana nós teremos um professor convidado que estará trazendo as suas contribuições para ainda melhorar e dar mais subsídios bíblicos e pedagógicos para você, professor. Nesta semana, na nossa lição 2, do dia 9 de julho, nós estaremos contando com a presença do nosso professor parceiro de jovens, professor Valdomiro. Ele vai trazer para nós o comentário dos tópicos desta semana. E a título de introdução, nossa lição aqui está muito boa, né? O problema dos falsos mestres. Nosso texto principal está localizado em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Nossos objetivos principais para esta lição deste domingo são saber por que é preciso cuidar da doutrina, explicar qual era a missão de Timóteo e apresentar a necessidade de considerar o ensino bíblico. Muito importantes esses objetivos. Nossa leitura em classe, que é o texto bíblico, está localizado no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 11. O professor pode fazer esta leitura de forma alternada, voluntária, ou assim como lhe achar interessante em sala de aula, tá certo? Então, esta semana nós teremos, como já foi dito aqui, o nosso professor parceiro, né, que estará trazendo os comentários da lição. Nós temos 2 tópicos, né, que é cuidando da doutrina, e o tópico 2, a missão de Timóteo. Essa lição é um pouquinho mais curta, só temos 2 tópicos. E o nosso professor Valdomiro estará trazendo para nós os seus comentários. Com vocês, professor Valdomiro. A paz do Senhor, eu me chamo Valdomiro, eu sirvo na congregação do Jardim Cepol e faço parte também do quadro de professores desta congregação. Estou a convite dos nossos queridos professores, o professor Pedro Júnior e a professora Raquel, e com muita alegria eu venho colaborar com este projeto que é o Professor Parceiro da EBD. Estamos aqui para cooperar com os nossos queridos professores. Estamos aí com a segunda lição desse nosso terceiro trimestre e antes de mais nada eu quero trazer alguns subsídios que vão fomentar, que vão potencializar esse ensino, né, dessa lição que tem por título Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Eu quero trazer aqui apenas 2 referências de materiais que vão potencializar, facilitar o ensino, a aula de vocês para os nossos queridos jovens. São ele o comentário bíblico de Charles Swindoll, este comentário aqui, comentário bíblico de Charles Swindoll, e traz a primeira carta e a segunda carta de Paulo a Timóteo e a de Tito, ou seja, é um comentário bíblico que vai falar sobre as 3 cartas pastorais de Paulo, muito importante para você que é professor de EBD, em especial da sala dos jovens, pois vão tratar dessas 3 lições. Eu quero também trazer este comentário bíblico, esse dicionário bíblico, o dicionário de Paulo e suas cartas. É muito bom esse material. Está aqui todos os termos que Paulo falou em seus escritos, em seus apontamentos, em suas cartas.
e vai potencializar a sua aula. Mas eu quero, nesta minha colaboração, nessas minhas instruções, eu quero falar sobre o nosso primeiro tópico da nossa segunda lição, que é o cuidado da doutrina. O professor, quando for ministrar esse primeiro tópico, falando sobre o cuidado da doutrina, é importante que o professor ele defina bem o que é doutrina. É importantíssimo que o professor ele venha definir bem o que é doutrina. Por quê? Porque doutrina é um assunto que vem sendo falado, como bem disse Paulo, né? A gente vai se apoiar nas cartas de Paulo e a gente vai ver que é um assunto muito falado por Paulo. Paulo era muito zeloso com as coisas do Senhor e ele vai usar o termo para Timóteo, que é o termo roguei. Ele diz, como te roguei, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. É a parte A do nosso texto principal. Rogar, ele é um termo que fala sobre urgência. Ou seja, rogar é algo que tem urgência. Paulo ele tinha urgência que Timóteo cuidasse bem da doutrina da igreja de Éfeso, onde ele mesmo passou ali 3 anos sendo pastor em Éfeso, né? Então, é importantíssimo que o professor ele defina bem para os seus alunos o que é doutrina. E por que é tão importante que o professor ele defina isto? Porque estaremos ministrando a nossa aula para futuros pastores, para futuros ministros, para futuros, enfim, jovens que têm chamado na obra. Então é preciso definir bem o que é doutrina, porque qualquer que seja o seu chamado, é preciso que esses jovens ele evite as inovações teológicas. Então fica aí a minha dica para os nossos queridos professores. É também importante que quando o professor ele for partir para o segundo subtópico do primeiro tópico, o lugar da experiência espiritual, ele venha deixar claro para os seus alunos que crer no Senhor é mais do que aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. É indispensável que o professor lhe incite os seus alunos a ter uma experiência pessoal com Cristo. Por quê? Porque crer no Senhor, ao pé da letra, esse verbo crer, está ligado em ter experiências com Deus. Certo teólogo ele disse que crer é algo como eu pegar um avião, entrar nele, mas eu de fato só terei certeza que o avião é seguro quando eu voltar a pousar, porque passarei por turbulência. Ou seja, crer é algo semelhante, é eu passar por turbulência, mas ainda assim eu ter a certeza que Cristo me levará de volta a um lugar seguro. Ou seja, crer está ligado a ter experiências com Deus. Eu posso verbalmente dizer para os meus alunos na sala de aula que viajar de avião é seguro, mas de fato eles só irão ter essa certeza quando embarcar no avião e voltar a pousar, pegando essa ideia do nosso querido Charles Swindoll, né? Então é bem isso. Crer no Senhor é ter experiências pessoais com Deus. E a igreja primitiva, ela viveu experiências pessoais com Deus, pela oração, pela comunhão, defendendo também a sua doutrina, né? E ainda no terceiro subtópico do primeiro tópico, outra doutrina. O nosso comentarista ele diz que
não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Ou seja, os nossos jovens, eles precisam, primeiro, saber o que é doutrina. Segundo, conhecer as nossas doutrinas bíblicas. É importante que os nossos professores, eles citem quais as nossas principais doutrinas, né? Quais os tipos de doutrinas que temos, baseada nas Escrituras, porque tudo aquilo que não for Escritura, qualquer outra coisa menos a nossa doutrina bíblica. Então, o professor, ele precisa estar pautado nisso, ele precisa deixar bem claro para os nossos alunos. O nosso segundo subtópico, a missão de Timóteo. Paulo, ele colocou Timóteo, né, como um delegado apostólico. Ou seja, Timóteo, ele tinha por obrigação ali em Éfeso a defender toda e qualquer doutrina que não fosse baseada nas Escrituras. E a igreja de Éfeso, ela foi tão preparada biblicamente, teologicamente, que há uma informação extra-bíblica que diz que nos principais templos, né, ali onde a igreja se reunia em Éfeso, existiam 4 pilares apontando para os 4 evangelhos sinóticos. Mas você vai ver que a igreja de Éfeso, ela vai declinar quando esses homens passam, mesmo ensinando, mesmo mostrando, mesmo defendendo as Sagradas Escrituras. Essa igreja, ela vai defiar. E nós, quando lemos Apocalipse, vamos ver Cristo escrevendo essa igreja de Éfeso como um esposo, chamando a atenção da sua esposa, quando Cristo diz assim: vós já não me amas mais como antes. Ou seja, cobrando o seu primeiro amor. Uma igreja tão preparada teologicamente bem, voltou a esquecer do que tinha aprendido. Então, é necessário que o professor, ao ministrar essa aula, ele assuma também essa posição de delegado, né, apostólico. Ele defenda essa boa doutrina, mostre para os jovens, né, tragam exemplos para os jovens. E também deixe claro o perigo dos falsos mestres, né? Você vai ver os fariseus, os saduceus, Jesus combatendo, né, essa ideia, que Jesus chegou a comparar eles com um sepulcro caiado, né? Então, é interessante que o professor, ao ministrar a sua aula, ele seja bem claro e bem enfático a mostrar os perigos dos falsos mestres. Por quê? Porque um falso mestre, ele pode trazer complicações para a salvação dos membros de uma congregação, pode trazer complicações teológicas e por diante. E também o autor da lição, ele traz para nós as questões das heresias infiltradas, né? Então vai ter sempre essa questão de alguém querer pregar outro evangelho, né? Paulo, ele vai citar lá em Gálatas que a qualquer que outro pregasse outro evangelho seria anátema. Paulo era um homem que tinha preocupação de pregar uma teologia cristocêntrica, sempre apontava para a cruz, não baseava-se em conhecimento. E olha que Paulo tinha muito conhecimento, mas ele não se baseava
em conhecimentos de homens, né? E sim a cruz de Cristo. Quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo sempre toca na cruz de Cristo, fala sempre da salvação, do trabalho de Cristo na cruz, da obra redentora. Então é importantíssimo que a gente chame a atenção dos nossos alunos para o perigo das heresias infiltradas, né? Então eu espero ter colaborado com os nossos queridos professores, e que todos nós possam continuar constantes na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e uma boa aula para todos nós. Agora é o nosso Momento EBD. Caro professor, você já fez o Momento EBD na sua congregação? Se ainda não fez, dá tempo de fazer. Aproveite esses cultos semanais, esses dias que antecedem a EBD do domingo, e faça a divulgação da nossa EBD. Nossa EBD está maravilhosa, com um tema fantástico, e terá muito aprendizado para os jovens. Convide aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos na sua congregação, chame aquele jovem que ainda não faz parte do corpo de alunos e convide-o para participar da nossa EBD. Com certeza ele vai ficar feliz com o seu convite. Não deixe de fazer o Momento EBD. Agora nós vamos para os nossos subsídios pedagógicos da lição de número 2, né? Após aí a apresentação do nosso professor Valdomiro, nós queremos desde já agradecer a sua participação, e nós vamos aqui mostrar a vocês que nós temos alguns subsídios. Primeiro, nós não podemos esquecer do nosso subsídio trimestral, né? A nossa ideia, a nossa dinâmica trimestral, que é a proposta dos mapas mentais, certo? Nessa lição especificamente, nós temos aí apenas 2 tópicos. Essa lição não tem 3 tópicos, tem apenas 2 tópicos. Então, o mapa mental dos seus alunos vai ficar um pouquinho menor, mas não menos importante. Então, aproveite para fazer com os seus alunos esse mapa mental dessa aula, tá certo? O professor Pedro disponibilizou o modelo no vídeo anterior para que os professores pudessem realizar. Pode ser realizado em sala, certo? Ou ainda pelos alunos já trazer pronto. Não deixe de realizar essa dinâmica ao longo do trimestre. Nós também temos uma dica muito importante, que é a dica da nossa lição, na página 12. Aqui o comentarista, né, ele sugere que se faça uma discussão, tá certo? Falando a respeito dos falsos mestres. E que discussão era essa, né? Qual era a intenção desses falsos mestres? Por que eles estavam ali no meio do povo? Então, essa discussão, esse momento aí de diálogo, de roda de conversa, vai servir para também ilustrar alguns ensinamentos que a nossa lição traz. Então, esse também é uma dica que você pode realizar antes, durante ou depois da aula para fixar o conteúdo a seus alunos. E nós temos uma dica da aula de hoje, que é a nossa proposta didática, que é exatamente a dinâmica, né, que nós propusemos aqui, que é a dinâmica, certo? Caixinha da doutrina. Veja, eu tenho uma caixinha aqui, certo? Aqui, qual é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo é saber se os seus alunos na faixa etária de jovens, ou seja, ele já vem, né, teoricamente, ele já vem de uma bagagem de EBDs, de adolescentes, juvenis. Então a ideia é exatamente fazer com que eles relembrem, ou se eles têm conhecimento das doutrinas a quais nós abraçamos na nossa igreja. Lembrando, a gente sempre relembra aqui a declaração de fé, é importante ser lida pelos jovens, é importante ser dialogada, detalhada, para que eles aprendam quais são as verdades bíblicas as quais nós acreditamos, as linhas teológicas que nós acreditamos. Essa caixinha da doutrina, caros professores, você vai colocar aqui, né, o objetivo dela é saber se seu aluno conhece, você vai colocar aqui, nessa caixinha, algumas doutrinas básicas que nós acreditamos. Eu aconselho
consultar a nossa declaração de fé. Então, pegue as doutrinas básicas que tem lá, né? Por exemplo, a doutrina da salvação. A salvação é realizada por meio da pessoa de Jesus Cristo, por intermédio da aceitação, né, do seu sacrifício vicário na cruz. Então, a aceitação de Cristo como único e suficiente Salvador. Então, você vai colocar isso como doutrina. Outra, você vai colocar a doutrina do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Então, nós colocamos aqui, colocamos também algumas doutrinas que nós já conhecemos, que estão lá, proposta do batismo, dentre outras. Você vai escolher algumas e vai colocar nessa caixinha. Pode ser escrita à mão mesmo, só o tópico. Você vai colocar aqui, misturada a essas doutrinas, essas verdades às quais nós acreditamos, pautadas na palavra, você também vai colocar algumas que não são doutrinas, tá certo? Por exemplo, é obrigatório cantar na mocidade, um exemplo, tá certo? A doutrina de que tem que participar de todos os cultos, um exemplo. Você vai aí misturar, junto às doutrinas, algumas outras sugestões que não são doutrinárias, podem ser orientações, mas não necessariamente doutrinas, porque doutrinas é um conjunto, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos na pessoa de Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. Então você vai misturar e vai pedir que alguns alunos peguem esses papeizinhos e eles vão abrir e ler para toda a turma e eles vão confirmar se é doutrina ou não. E aí, depois disso, você pode fazer uma discussão. Por que é só doutrina? Por que isso não é doutrina? E aí, você vai fazer o fechamento mostrando a importância de que os alunos conheçam as doutrinas para que não sejam enganados pelos falsos mestres. Então, foram essas as nossas dicas e sugestões para esta segunda aula desse domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Que Deus te abençoe.